Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desta celebração eucarística, desta Santa Missa, nos faz um convite, um apelo para que nos convertamos à lógica do reino de Deus. É uma lógica exigente, mas é uma lógica de salvação. A lógica do reino de Deus é a lógica do amor, é a lógica da humildade. Amor humilde de quem faz da sua vida um dom para a glória de Deus, um dom para manifestar o amor a Deus no amor aos irmãos, no amor ao próximo. Essa é a lógica do reino de Deus. A ela nós devemos nos converter, porque os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Irmãos e irmãs, todos nós somos, mais ou menos, todos nós somos afetados pela mentalidade, pela lógica de um mundo que cultiva no coração humano a vaidade. E daí, na lógica desse mundo, como é importante receber elogios, como é importante receber honrarias, como é importante ser colocado em destaque, ter o nome, ter a foto em destaque nos holofotes, nos outdoors, nos cartazes. Como é importante. Desde pequeno, desde crianças, nós já somos, pelos nossos pais, educados a ser gente, a ser importante, a ter nome. Papai e mamãe, como gostam
quando as pessoas elogiam seus filhos, se enchem de orgulho, não é verdade? É uma lógica mundana que pode muitas vezes nos levar à perdição por causa do cultivo da vaidade, o cultivo do orgulho. E de repente, diante da pergunta dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança, uma categoria desprezível nos tempos de Jesus. Por um lado, para o judeu, ter muitos filhos é muito importante. Mas, religiosamente falando, socialmente falando, as crianças não tinham valor algum. Sinal de uma realidade desprezível, sinal de uma realidade dependente. A criança depende totalmente dos seus pais, dos seus tutores, dos seus educadores, para poder crescer, para poder sobreviver, para se desenvolver. Jesus pega uma criança e diz para os seus discípulos, como está dizendo para cada um de nós: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, cuidado com a vaidade. Minhas irmãs, cuidado com a vaidade. Meus irmãos, cuidado com o orgulho. Cuidado com as honrarias. Cuidado com os aplausos do mundo. Cuidado com a preocupação de querer fazer o seu nome conhecido, fazer a sua foto ser divulgada. Cuidado, muito cuidado, porque você corre o risco de ficar fora do reino dos céus. Eu corro o risco de me colocar fora do reino dos céus, porque a lógica do reino é outra, não é a lógica do mundo. Não é a lógica do mundo. A lógica do reino é a lógica testemunhada por São Maximiliano Maria Kolbe, homem profundamente nutrido pelo amor a Deus, um religioso, um consagrado a Deus. Conta-se a história que ele já era apaixonado pelas coisas de Deus desde menino, e que ele um dia teve uma imagem, uma visão de Nossa Senhora, que apresentava para ele 2 coroas de rosas, uma coroa de rosas brancas e uma coroa de rosas vermelhas. E Nossa Senhora perguntava: qual das 2 você escolhe? Menino que gosta de tudo para si, né? Eu quero as 2. Nossa Senhora disse: pois bem, você terá as 2. A branca da pureza, a branca da castidade e as rosas vermelhas do martírio. E assim o foi na vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Mas ele abraçou a castidade, a consagração total a Deus na vida religiosa como franciscano conventual, não por uma questão de vaidade, de orgulho. Ele abraçou a realidade do martírio muito menos, porque o coração orgulhoso, a pessoa cheia de si, a pessoa que nutre no coração a vaidade mundana, não pode oferecer a sua vida, não pode ofertar a sua vida, não consegue ofertar a sua vida para manifestar o amor de Deus na vida do próximo. Não consegue. A vaidade não permite. O orgulho, muito menos. E ele testemunha, por meio da castidade e por meio do martírio, o seu profundo amor a Deus, que o torna um homem humilde. Amor humilde, como dizíamos no começo dessa homilia.
Nós ouvimos na primeira leitura que Deus leva o profeta Ezequiel a engolir o rolo de sua palavra, o livro, o rolo de sua palavra, dos seus mandamentos, das suas profecias. Ezequiel engole. Interessante, ele percebe, quando ele se alimenta, que aquele livro era doce como mel em sua boca. No entanto, meus irmãos e irmãs, o livro da palavra de Deus é um livro exigente. É a exigência da cruz. Se já é ruim, se já é um mal, se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, a mentalidade mundana, muito ruim, muito mais pecaminoso, é querer se envaidecer, querer fazer nome com a palavra de Deus. Desculpa falar. A palavra de Deus, ela é pesada. É o peso da cruz. É a exigência da cruz. Quem a come pode sentir doce como mel em seus lábios, mas se a vive verdadeiramente, sofrerá as consequências de perceber o peso da palavra, mas é o peso leve, porque é o peso da salvação, mas é o peso da cruz. É o peso da cruz. É exigente. Como foi exigente o martírio de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu tive a graça, por diversos motivos, de visitar o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, o campo nazista. Eu visitei essa cela onde Maximiliano Maria Kolbe foi martirizado. E os poloneses que depois retomaram aquele campo de concentração, eles colocaram ali um círio pascal, uma vela que está acesa continuamente para recordar não só Maximiliano Maria Kolbe, mas tantos irmãos e irmãs que, por causa do testemunho da fé, deram a sua vida ali no campo de concentração. E a beleza do martírio de São Maximiliano Maria Kolbe é que ele ofereceu-se para salvar um pai de família, para salvar uma família. É o peso da palavra, gente, é o peso do testemunho, é o peso que carrega homens e mulheres que nutrem a vida com a palavra de Deus, como fez o profeta Ezequiel na primeira leitura, porque é o peso da cruz. É peso leve porque é peso de salvação, mas é pesado. É pesado. Peçamos a Deus que na comunhão do corpo e do sangue de Jesus nos dê a coragem de carregar esse peso, nos dê a coragem de testemunhar a nossa fé, de realmente profetizarmos a palavra de Deus no mundo indiferente a essa palavra, no mundo fechado à salvação de Cristo, que tenhamos a coragem de testemunhar a palavra de Deus, custe o que custar, e assim certamente nos tornaremos grandes no reino dos céus. Homens e mulheres que com a graça de Deus superam a vaidade mundana, superam o orgulho mundano para viver o amor exigente, o amor humilde, o amor de quem se faz servo para promover o bem na vida dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.